Oi, gente, Carol, editora aqui. Vocês, nossos ouvintes, sabem que nós somos musas místicas e Mercúrio está retrógrado. Então, essa semana a gente tá fazendo tudo bem na correria. Para dar um respiro pra gente, pras meninas também, a gente resolveu soltar aqui uma história que ela é originalmente lá da nossa plataforma de apoiadores, mas a gente não vai soltá-la inteira. Vamos dar um gostinho aqui pra vocês. E aí, se vocês quiserem, vocês podem clicar no link que tá aqui na descrição do episódio e se tornarem apoiadores também. Por favor, é muito importante pro nosso trabalho poder continuar, pra gente, quem sabe, um dia ter essa como nossa função principal e dar mais atenção, trazer mais conteúdos aqui pra vocês. Nosso apoio tá bem legal. Inclusive, a gente acabou de lançar um quadro lá chamado Sala Fechada, que é um quadro novelinha, do jeito que vocês gostam, com parte 1 e parte 2. E aí são histórias mais tensas, mais detalhadas. Então a gente tá trabalhando bastante pra entreter e informar vocês, meus amores. Já aviso pra vocês que essa história é pra maiores de 18 anos, tá? Tem alguns assuntos, assim, picantes no meio. Bom, dito isso, fiquem com uma parte da história Ela Quer Saber. Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Vamos lá para a história da Nina, que foi a nossa musa que mandou a história de hoje. Mas então, Eu conto ou você conta? A Nina conta muito com a ajuda de vocês, porque ela quer conselhos, gente. Essa história aqui é para mandar conselhos e opiniões, não é uma história que é só para vocês escutarem e ir para casa e, beleza. Não é. Ela quer a ajuda de vocês, tá? Então, por favor, deem um nome lá no Telegram e mandem uma mensagem para Nina. Bom, ela disse que talvez essa história aqui tenha alguns furos, por conta da memória dela, de alguns traumas que a mente dela resolveu apagar. E isso tudo aconteceu numa infância pré-adolescência. O que rolou, gente? É o seguinte. A Nina, ela teve puberdade precoce central quando criança. O que é isso? Lá vem eu com meu embasamento aqui para vocês, né? O PPC, a puberdade precoce central. Nada mais é do que uma condição em que o corpo da criança começa a entrar na puberdade muito antes do que é esperado, por causa de uma ativação antecipada de um eixo hormonal, que o nome é muito difícil, eu não vou falar aqui, mas é um eixo hormonal que regula a puberdade normal. O que acontece? A criança, né, a menina, o menino que apresenta esses sintomas, eles apresentam sinais de desenvolvimento sexual antes dos 8 anos para as meninas e antes dos 9 para os meninos. Por conta disso, a Nina começou o seu desenvolvimento sexual bem novinha. Não que assim, ela de fato teve uma relação física, mas ela começou a sentir vontades. A Nina começou a sentir tesão, gente. Tesão, desejo, desde muito cedo. Ela não lembra exatamente qual que era a idade, mas ela lembra que ela era bem novinha. Como eu falei, não é que ela tenha tido contato físico, sexual. Aliás, a Nina só foi perder a sua virgindade quando ela tinha 18 anos. Mas claro, ela tinha curiosidades. E aí, quando ela era criança, gente, nessas curiosidades e vontades que ela tinha, a Nina tinha uma amiga no bairro dela, que era um pouco mais velha, e às vezes, essa amiga dela mandava para ela uns pornôs. Por Bluetooth, gente, você lembra? Já entregando aqui a idade da Nina, né? E também da minha, por saber o que é. A amiga dela mandava uns vídeos pornô para ela ver ali no celular, só que a Nina sempre teve uma mãe muito, mas muito controladora. Muito mesmo, gente. Papo assim, bizarro. Até ela fazer 18 anos, ela não tinha um pingo de respeito pela privacidade da Nina. Aí vocês vão pensar, gente, mas é criança. Não tem que ter esse tipo de privacidade. só que era uma coisa bizarra, gente. A gente não vai entrar em detalhes aqui. Eu entendo você, musa. Essa mãe, por não respeitar a privacidade da Nina, acabava que pegava o celular dela algumas vezes e acabou vendo que tinha ali uns filmes pornôs nesse celular da Nina. Só que a reação da mãe não era de conversar com a filha, de chamar ela num canto, perguntar o que estava acontecendo.
né? O certo, gente, o correto, claro. Sabe o que que a mãe da Nina fazia? Ela pegava e expunha, gente, acho que é, né? Expunha para a família toda aquilo. A Nina pequenininha, né? O pai dela faleceu desde cedo, ela só tinha a mãe dela. E aí, ela tinha ali mais ou menos uns 12, 13 anos nessa época que a mãe fez isso com ela. E a mãe não tinha uma conversa saudável sobre o assunto. Lembrando que ela já sabia que a Nina tinha essa condição, né, gente? Do PPC, da puberdade precoce central. Só que ela ficou um pouco obcecada. Ao invés de conversar com a Nina, tentar entender, enfim, gente, dar o beabá ali, né? Uma educação sexual mínima. Já que a escola não dá, quem tem que dar é você pro seu filho. A mãe da Nina não fazia isso, ela deixava a Nina de castigo, reprimia a menina e ainda explanava para a família inteira que a menina estava vendo pornô, gente. Então, imagina o trauma que ela sentia e as feridas que isso ia causando nela desde pequena. Essa obsessão da mãe da Nina, né, essa preocupação em forma de obsessão que ela tinha com a Nina ver filme pornô, ver essas coisas, foi desenvolvendo assim, muito rápido, gente. E ela achava estranho porque às vezes ela via a Nina dormir com a mão ali na laricinha, ali na pepeca dela. Só que isso não tinha muito a ver com desenvolvimento precoce ou não. Ela simplesmente às vezes dormia ali com a mão, enfim. Quantos homens, gente, aí quem é casado, quem não é, quem tem irmão, pai, enfim, que dorme com a mão no saco, que é quente, fala que é quente, que é confortável, ou algumas mulheres botam a mão no peito. É um lugar quentinho, né, gente? Não quer dizer que você tá ali fazendo nada. Claro, tinha vezes que era sim, porque a Nina, por ter essa condição, às vezes ela tava ali, gente, ela descobria, sentia desejo, sentia coisas, tinha curiosidade, se tocava. Só que era uma coisa de descoberta, sabe? Não era que ela tava indo dormir todo dia se masturbando, não era bem assim. Foi aí que a mãe da Nina resolveu levar ela num psicólogo para falar que ela estava preocupada, pois a sua filha estava dormindo com a mão na pepeca, alegando que aquilo não era normal, né? Tudo isso foi deixando a Nina muito reprimida sexualmente e como pessoa. Claro que naquela época ela não entendia isso, mas hoje ela sabe o que que aquilo causou nela. Como eu falei, seria essa a melhor forma de abordar e conversar com seu filho, com a sua filha? Não, né, gente? Nem de longe. Outra coisa que eu não falei pra vocês. A Nina mandou essa história aqui inspirada em Prazer ou Prisão, que inclusive é uma história que saiu no Apoio primeiro e a gente soltou no Spotify porque ela fez tanto sucesso e acabamos recebendo algumas histórias que são meio que variações daquela, ou que tem a ver, né? Foi o caso dessa história que chegou. Inspirada nessa história, a Nina resolveu mandar pra gente, porque ela também, assim como a pessoa daquela história, não teve uma abordagem legal, teve uma abordagem que traumatizou ela. E quando a Nina foi na psicóloga, gente, a psicóloga explicou pra ela o que que era masturbação, se aquilo ali, né, dormir com a mão na laricinha era masturbação ou não. Lembrando, ela ainda não era nem pré-adolescente, tá? A partir daí, você já deve imaginar que ela criou um outro bloqueio. A Nina foi saber o que era um orgasmo na vida pela primeira vez, ela já tinha mais de 20 anos. Ela não se tocava. Depois dessa tour aí do psicólogo, né, ela ficou com tanta vergonha, tão reprimida, que a Nina começou a se policiar para não dormir com a mão ali na pepeca, para não se tocar. Ela começou a meio que criar um bloqueio mesmo, gente. E por conta disso, as experiências sexuais com ela, o orgasmo, tudo isso eram coisas um pouco distantes. Ela não se tocava e, consequentemente, a Nina não conhecia o seu próprio corpo. Como eu disse, esses bloqueios que hoje ela entende que são bloqueios, repressão, traumas, ela só tá conseguindo falar disso agora, gente, e se libertar de algumas amarras agora, que fazem 4 anos que a Nina mora sozinha. E aí eu dei um contexto um pouco da infância dessa condição da Nina, para a gente vir aqui no tema, na questão também, que é o que ela quer o conselho de vocês, só que para saber o conselho de vocês, claro, vocês precisam entender o que tinha acontecido antes, né, para não ficar aí muito no lúdico. A Nina sempre se considerou uma mulher hétero. Teve relações com homens, tudo tranquilo, namorou, aquele combinho. E aí que começa a entrar o X da questão, também o motivo pela qual ela nos escreve.
Apesar de sempre ter se considerado uma mulher hétero, a Nina sempre sentiu mais tesão por pornografia lésbica, pornografia entre mulheres. Muita gente disse, né, pra ela que isso era comum. Menina, é normal, fica tranquila. Eu também sou mulher, também gosto de ver pornografia lésbica. Ela foi escutando isso de algumas pessoas, vendo que era normal, e aí ela nem tchum pra isso. Isso não significou nada pra ela. Até um tempinho atrás. Ih, gente, o que será que aconteceu há um tempinho atrás? Só apanhando o podcast pra descobrir. Eu, como uma boa sapabi, que eu sou mais sapatão do que bi, mas tem aquele 1%, né? Fazer o quê? Tô muito curiosa aqui, já pensando várias coisas. Vou continuar ouvindo essa história porque eu posso, porque eu sou editora, né? Mas vocês, apoiadores, também podem, tá? Lá no nosso apoio. E se você ainda não é, vai se tornar, por favor. É isso, gente. Até segunda-feira.